Bom, pessoal, olha que vídeo interessante mesmo. O que está acontecendo nessa cena? Um tigre passeando na mata, né, em estado natural, lá na região onde eles habitam, lá na Índia, né? De repente se deparou nesse córrego com o quê? Com uma cobra peçonhenta, uma naja. Exatamente, as najas que ocorrem na Ásia e na África são serpentes extremamente peçonhentas, e uma serpente dessa, se caso venha picar esse tigre morre, vai embora, vai morrer mesmo, né? Então o que acontece? Um tigre selvagem tem total noção que essa naja é um perigo para ele, tanto que vocês percebem que ele fica titubeando, fica ali, né, olhando aquela cobra e fala: opa, não vou passar por aqui não, porque se eu passar por aqui eu posso vir a ter problema. E isso é uma coisa que os animais selvagens aprendem. E sabe como é que eles aprendem a respeitar determinado animal ou não respeitar determinado animal? Eles aprendem isso porque quando eles estão jovens ainda, passeando com a mãe em natureza, a mãe ensina tudo isso para eles, que animal eles podem atacar e que animal eles têm que evitar por causa de perigo. E assim se faz um animal selvagem totalmente adaptado a viver no ambiente onde ele nasceu, porque ele sabe dos riscos que o ambiente pode vir a oferecer. Então, por que eu estou falando isso? É muito lindo saber que esse tigre teve um aprendizado com a mãe dele, e foi um aprendizado tão importante que ele está preservando a sua própria vida, tomando aquela cautela toda porque ele se deparou com uma serpente, e ele sabe que pode vir a ser um perigo para ele. E aí, pessoal, tem muita gente, principalmente essas pessoas ambientalistas, mas esses ambientalistas que ficam no teclado de computador, falando um monte de bobagem sem ter o menor conhecimento de causa, falam assim, quando vão no zoológico: ai, que absurdo, por mim esse animal tinha que ser solto de novo em natureza. Tem que pegar esse tigre que está aí e soltar na natureza, é um absurdo ele preso. Gente, a maioria dos tigres que existem em cativeiro hoje, principalmente aqui no Brasil e na maioria dos zoológicos do mundo, já são gerações e gerações de tigres nascidos em cativeiro, que jamais teriam tido esse aprendizado com a mãe em natureza para saber qual animal deveriam evitar, qual animal não deveriam evitar. Ou seja, um tigre nascido em cativeiro, se for solto em natureza, vai ser fatalmente picado por uma serpente, porque ele não vai entender que essa serpente pode vir a ser um perigo para ele. A mãe dele não ensinou para ele, ele nasceu em cativeiro, não é? Mesmo assim, alguns tigres que porventura vieram de natureza, alguns tigres jovens que foram capturados em alguns zoológicos de fora aí, por N razões, se chegaram muito jovens também em cativeiro, eles não tiveram essa chance desse aprendizado. Então, fatalmente morreriam em natureza porque não saberiam se defender dos perigos que a natureza oferece para ele. Então eu quero dizer exatamente isso, que muitas vezes esse pensamento, ai, tem que soltar esse passarinho no mato, é um absurdo passarinho na gaiola, muitas vezes animais que estão em cativeiro há muito tempo, ou que nasceram em cativeiro, não tem chance de se defender em natureza contra os perigos, contra predadores, né? O que deve se comer, o que não deve ser comido, né? Então, essa aí é uma prova típica que eu queria mostrar para vocês de um animal nascido em natureza que sabe respeitar totalmente o ambiente onde ele vive, sabe evitar animais perigosos, né? Porque eles aprenderam com a mãe, tiveram esse aprendizado com a mãe, né? A mãe andando na frente e aqueles filhotinhos atrás, ela se deparando com uma naja, ela vai recuar, eles vão ver que ela está recuando e vão aprendendo aos poucos os perigos da floresta. Já um animal nascido em cativeiro, ou um animal muito jovem que foi parar em cativeiro e cresceu em cativeiro, não tem a menor chance de sobreviver em natureza. Por isso que a reintrodução de animais silvestres nascidos em cativeiro, em natureza, né, reintrodução deles em natureza, desses animais que são nascidos em cativeiro, é praticamente impossível, porque eles não tiveram um aprendizado importantíssimo, que é essa fase de filhote junto com a mãe, que ensina para eles tudo que eles devem saber. Entenderam? Então, não é maldade. Muitas vezes o pessoal, tem que tirar esse tigre daí, é um absurdo. Não! Tigres que hoje existem em cativeiro, em zoológicos, né, mesmo em santuários, são animais nascidos em cativeiro e que não têm a menor malícia de como sobreviver em natureza. Por isso, é praticamente impossível devolver esses animais para a natureza. Então, eu reforço, animais nascidos na natureza, criados por sua mãe, têm todas as estratégias de defesa para sobreviver no mato. Já um animal de cativeiro jamais conseguiria. Por mais que seja um tigre enorme, potente, musculoso e forte, em natureza ele não teria a menor chance. Tá certo?